Olá, bem-vindo a mais um PitaCast. Hoje, como convidado, é o professor Paulo Marinho, né? Professor Paulo Marinho, obrigado pela sua presença. E eu queria que o senhor se apresentasse, né? Para que a gente possa entender de onde você veio, né? E o que é que você está fazendo atualmente. É um prazer enorme participar com você lá no podcast. Hoje a gente bater um papo aqui sobre educação, né? Bem mais especificamente, educação à distância, que é o foco hoje no mercado, né? E tem sofrido tantas mudanças com o MEC, mas eu trabalhei minha vida toda com escola. Nunca trabalhei em uma empresa que não fosse nada fora da educação. Começou que idade esse trabalho seu com a escola? Eu comecei dando aula com 17 anos, De quê? né? De ensino fundamental e médio, Mas qual disciplina? matemática. Certo. E depois eu fiz graduação em administração, economia e mestrado em educação. E eu fui enveredando aí pela questão de gestão educacional. Então fui diretor de várias faculdades, vice-reitor, trabalhei, fui diretor de grupos, e grupos com mais de 60 faculdades. Mas sempre ligado a EAD e ligado à docência, né? Porque sempre fui gestor, mas nunca deixei de dar minha aula, porque é uma coisa que para mim é a minha natureza, na verdade, né? E me aposentei em 2019, depois de ter passado aí por mais de 10 faculdades, como gestor e professor também, principalmente em pós-graduação. E hoje eu estou assumindo 19, no 2020 a um CISAL, no CEL, que é o Centro de Educação à Distância, e lá eu assumi um ambiente virtual de aprendizagem, o Moodle. É onde hoje nós temos 8 cursos de graduação rodando lá, mais de 1.200 alunos, e eu gerencio toda essa parte do Moodle. É, o Moodle eu acho que é um tema importante para a gente abordar, mas antes de Moodle, né? Educação à distância. Como é que você vê o impacto hoje da educação à distância com esse início e desenvolvimento da inteligência artificial generativa? Boa pergunta. É. O que é que acontece? A educação à distância ela vem sofrendo muitas mudanças, principalmente mudanças estruturais nas exigências de avaliação do MEC. Eu sou avaliador do MEC, na base de avaliação, e avalio instituição de ensino em EAD e presencial também, credenciamento e autorização, recredenciamento. E a cada ano ela vem implementando algumas mudanças eh, visando, segundo o MEC, né? Aí tem uma discussão, mas é visando a questão da qualidade. Então, por exemplo, a licenciatura, elas passaram a ser, a licenciatura podia ser 100% EAD, não pode mais, agora ela tem que ter uma parte presencial, né? Os cursos de saúde não pode ser mais 100% EAD. E essas mudanças, elas foram provocando mudança também na estrutura dos ambientes virtuais. E com a chegada da IA, essa deu uma revolucionada muito grande. Por quê? Porque ela tanto facilita para que o professor prepare material, produza material, como ela facilita para o aluno responder às provas. E como em EAD as provas são online, algumas provas são online, outras são obrigadas a ser presencial, hoje está se estudando muito a questão da ética, do plágio, uma série de coisas que estão sendo discutidas no meio da EAD. Mas eu acredito, por exemplo, o ambiente virtual, hoje os ambientes virtuais eles estão recheados de EAD. Por quê? Porque não tem como você trabalhar hoje sem desconectado da tecnologia. E a tecnologia hoje é EAD, né? Em EAD é a IA, inteligência artificial. E aí eu acho que essa discussão, né, sobre EAD e IA, a gente vai se arrastar por algumas horas. Mas, tanto, eu vou dar um interrompimento e voltar para um tema que você colocou, o Moodle. Aí, por que que o Moodle é tão importante? Porque aqui no Instituto Fecho Feridas, a gente está começando a utilizar e criando usando essa plataforma para colocar o conteúdo de alguns cursos que estamos oferecendo. Então, por isso também a presença do professor Paulo aqui para nos auxiliar nesse processo. Aí,
Como é que a gente explicaria, Paulo, o que é o Moodle para aquele professor que já escutou alguma vez falar de Moodle e que imagina que o Moodle é só para colocar um repositório de arquivos, né? É. Esse é o cuidado que a gente precisa ter, né? Porque o Moodle, ele é um ambiente virtual de software livre, né? Com os aberto, o que você pode baixar e mudar, fazer alterações, inclusive contextualizar para a sua instituição, porque as instituições, pode ser uma instituição de curso livre, pode ser uma escola de ensino fundamental e médio, ela pode ser uma faculdade, universidade. Então você pode contextualizar. O mundo hoje, por ele ser free, hoje ele tem está em 200 e poucos países, tem mais de 260 milhões de usuários, tá? Segundo a estatística do próprio site do Moodle, e tem mais de 2.500 plugins, ou seja, recursos que você pode instalar para dinamizar a sua aula. Então eu acredito que, por exemplo, hoje a gente na Uncisal, a gente trabalha com a UAB, que é a Universidade Aberta. A gente é o FAO, o IFAO e a UNEAL, todas elas têm curso vinculado à UAB com o Moodle. Todas 90% das faculdades no Brasil que tem a UAB, elas trabalham com o Moodle como ferramenta, como ambiente virtual. O Moodle foi criado quando? Se eu, pelo menos que eu lembro assim, pelo menos umas duas décadas, né? Tem quase 3 décadas aí, tem quase 3 décadas. Como é que essa ferramenta se mantém ainda hoje atualizada e como é que a gente consegue ter essa sobrevida tão grande do Moodle? O Moodle tem uma equipe de desenvolvimento dela, né, nos Estados Unidos, e essa equipe ela mantém o Moodle, mantém a base do Moodle funcionando. E muita gente produz plugin que vão colocando no banco de dados lá do próprio Moodle. E quando você baixa um Moodle para o seu servidor, ele já vem com 20 e poucos recursos funcionando, como questionário, tarefa, recurso em multimídia, editor de texto, fórum e outras, os básicos. Mas tem muita produção de plugin que você pode colocar, principalmente de IA. Ela veio com o IA nativo agora, a versão 5, mas é um nativo tipo uma chave de conexão com Gemini, GPT, com DeepSeek. Então, essa chave de conexão faz com que os plugins fabricados ou feitos por terceiros, eles se integrem no Moodle e use essa conexão para comunicar com os chats GPT da vida, ou com o Gemini da vida, através de um gateway, né? Vamos dizer assim. Quando a gente pensa no Moodle, obrigatoriamente a gente vai ter que pensar também, talvez, em algumas coisas que possam ser os concorrentes do Moodle. Por exemplo, Google Sala de Aula, o próprio WordPress com alguns plugins, né? Eles competem com o Moodle ou realmente são níveis diferentes de utilização? É o que a gente chama de LMS, né? Que são Layered Machine e tal. O que é que acontece? São softwares que têm uma base um pouco de machine learning, que a gente chama, que é uma base de software para educação. A vantagem do Moodle é que ele vai muito mais além disso, porque como tem muita gente contribuindo, então a interatividade, a interação dele é muito maior do que, por exemplo, um Google Flasher, né, que a gente usa tanto, que na verdade é um repositório de material. Você pode fazer um formulário, questionário. Mas o Moodle ele avançou muito nesse sentido. Por exemplo, você pode ter uma opção de você montar uma tarefa. Aqui você faz um questionamento, o aluno digita um texto e envia aquele texto como resposta daquela questão. Com o Moodle já tem IA que corrige aquilo automaticamente. E dá uma nota, dá um feedback, e você concorda ou não. Então, esses plugins fazem com que o Moodle tenha eu diria assim, um avanço muito grande em relação aos concorrentes, né? Sem falar que os concorrentes são caros, inclusive. E o Moodle é de graça. Isso é uma vantagem também muito grande. Além de tudo que ele tem, ele ser free, né? E código aberto. Você pode ir lá e botar a sua carinha, a cara da sua instituição no Moodle.
Você falou também um pouco da integração, então acho que eu tive alguns minutos antes de começar essa entrevista, a gente estava fazendo uma experiência que é exatamente usar IA para auxiliar a produção de conteúdo do Moodle, né? Onde a gente estava tentando fazer um plugin que abertamente deu certo para testar, né? Mas que tem essa possibilidade. Ou seja, então, na verdade, a gente usar IA para ajustar, configurar e até criar plugin, hoje é uma realidade, né? Que no passado era uma coisa distante, hoje a gente consegue fazer numa conversa, tendo boas ideias, consegue fazer tudo isso. Não só criar plugin, como você criar curso, próprio IA. Como assim? Se criar curso de que forma? Então, você pode usar o IA para gerar um curso e depois importar esse curso para dentro do Moodle. O que é que a gente chama de curso no Moodle? Se você tem as universidades, por exemplo, ela tem um curso permanente, tem um curso de graduação que dura 2 anos, para tecnólogo, um bacharelado que dura 4 anos, uma licenciatura de 4 anos. E esses cursos são, na verdade, disciplinas, né? Então, no primeiro período eu tenho 6 disciplinas. Cada disciplina dessa é um curso para Moodle. Aí você vai jogando o material desses cursos dentro da disciplina, o aluno vai consumindo aquilo, vai lendo, vai interagir de fórum, vai assistindo aula síncrona e assíncrona, né, que são aulas online e aulas que ficam material lá, que a gente chama de autoinstrucional, né, material com bem elaborado, porque não pode ser muita letra, como a gente diz, né, tem que ser um material dinâmico. E esse material dinâmico a IA fabrica numa velocidade muito grande, porque ela usa um pacote que a gente chama de SCORM, né, que é um pacote padrão mundo para LMS. E esse SCORM tem várias animações, ela entende. Você pode botar vídeos, pode colocar flashcard, uma série de coisas que, na verdade, qual é o cuidado que a gente precisa ter? IA e EAD, ela está se integrando muito. A EAD, o aluno de EAD ele tem um perfil diferente, porque ele tem que ser um aluno que tem autonomia, né? A gente está acostumado a estudar presencialmente e fica lá, como Paulo Freire fala, que é um depósito de conhecimento, como a gente Paulo Freire chama de educação bancária. Um aluno sentado e o professor depositando conhecimento na cabeça dele. Hoje o aluno é dono do seu conhecimento. Então o desenvolvimento hoje, ele é o protagonista dele, do seu aprendizado. Então a EAD precisa acompanhar isso, né? Ou seja, não só que o aluno tenha autonomia, mas que ele tenha motivação para estudar. Porque senão ele, toda vez que entrar, tem lá um texto enorme, que hoje a gente não quer ler um texto enorme. O aluno não quer assistir uma aula de 1 hora e meia no vídeo. Ele quer assistir uma aula de 10 minutos. E ela vai explicando uma técnica. Ela tem que ser uma trilha de conhecimento. Quando você montou uma trilha de conhecimento, a gente trabalha muito com trilha de conhecimento. O aluno vai passo a passo, seguindo aquela trilha e algo sequencial que ele vai, à medida que ele vai desenvolvendo conhecimento. E aí ela vai entrando ali em alguns pontos, né? Que vai ser os complementos, as complementações que o aluno precisa para ir buscar material na internet e tal, né? E aí essa integração tá muito forte. A última versão do Moodle, ele tem muita coisa de IA, muita coisa. Eu tive contato com o Moodle pela primeira vez, eu acho que em 1990, ou 92 ou 94, né? Que aí você imagina, né? Porque nada de IA, ainda era que é um modelo. E aí o que eu percebi, passou um grande tempo, era a dificuldade que eu como professor também na época, né? Que eu tinha de quê? De colocar o material. Ou seja, era tudo mecânico, né? Eu tinha que configurar cada espaço, cada detalhe, cada coisa. Hoje, com a IA, você já comentou que a gente consegue montar um curso, né? Mas esses detalhes também, a IA também ajuda a gente a... Bastante, bastante. Por exemplo, já facilitava muito o Moodle para você montar um questionário. Você vai uma questão de múltiplas escolhas. Você faz o enunciado da questão, escolhe 5 opções. Você vai lá no questionário, bota o enunciado, bota cada opção, digita cada opção, marca qual é a correta, porque o Moodle ele faz uma correção automática, diz a pontuação daquela questão se acertar e coloca um feedback para cada opção. Se ele errar, você pode dizer, você errou por isso e isso. Porque é interessante que na concepção de EAD o aluno aprenda com o erro. Ele pode errar a questão, mas ele errou, mas por que ele errou? No presencial, o professor não corrigir a prova e pega lá a prova, o certo é isso, por isso e isso.
essa correção ela já vem na questão. Se ele acertar, tem lá o porquê ele acertou. Se ele errar, tá lá porque ele errou. É claro que ele não pode voltar e consertar, senão não seria uma prova, né? Mas, de qualquer forma, você tem que digitar isso. A IA hoje, você pode pedir para ela produzir as questões e dizer assim, coloque dentro do Moodle já no questionário. Ele vai lá, ele faz isso automaticamente. Uma coisa que é chata e ruim de fazer, até fazer a questão, como professor, a gente até faz. Assinalar a resposta correta e dar um feedback, a gente até dá. Mas pensar nas respostas negativas, né? Por que é que ele errou, e justificar uma por Uma uma, por uma. isso Dá trabalho. dá o trabalho. Então, Faz hoje com a IA a gente conseguiu fazer tudo isso e depois e depois de botar importar para dentro do e mundo. ele já monta o questionário todo no espaço do questionário, não só para você ir copiar e colar, mas já monta, deixa pronto já as questões. E você pode jogar isso num banco de questões. Você pode fazer uma prova com 20 questões, fazer 20 questões com uma prova e usar 10. E dizer aí, ó, cada aluno que entrar vai lá e sorteia 10 questões. Ele vai lá e sorteia. Não vai ter uma. 50 alunos vai fazer a prova, nenhum vai fazer uma prova igual ao outro. Também é interessante quando não ficar passando, quando não ficar passando por outro. Então, a IA ajuda muito nisso. É, a gente falou aqui sobre as disciplinas online, né? EAD. As presenciais também se beneficiam com o uso do Moodle? Então, hoje, os cursos presenciais, de uma forma geral, ele pode ter 30% de EAD. Sem precisar que o MEC autorize isso. As universidades que têm os cursos já credenciados, autorizados e reconhecidos. Então, ele já lhe dá essa opção de você ter 30%. Então, você pode usar o Moodle dentro de um curso presencial para esses 30% de disciplina que você pode dar EAD. Aquelas disciplinas são comuns. Você tem uma disciplina de filosofia, que 5, 6 cursos dentro da universidade usa. Você bota essa disciplina online. E todo mundo se matricula ali e paga a disciplina. Pode ser uma eletiva, uma optativa, ou uma disciplina comum. Obrigatória, mas comum. Ou uma disciplina teórica que a universidade queira colocar lá. Então, o próprio Moodle já tem essa ajuda. Pode ter também um repositório de material dinâmico. Não só um repositório de material como é o Classroom, mas um repositório de material dinâmico, que você pode dizer, ó, gente, eu vou deixar alguns exercícios no ambiente virtual dessa coisa. Exercício para treinar, exercício para fixação de aprendizagem, né? Exercício para medir as competências daquela disciplina. Então, você pode usar integrado e fazer como se fosse mais ou menos um híbrido aí. Aí pensando nisso tudo, André, o professor que está nos escutando, né? Se ele tem interesse em aprender a usar o Moodle, ele nunca usou ou já usou no passado e quer voltar a usar, especificamente não CISAL, tem espaço, tem treinamentos, como é que é feito não CISAL essa abordagem que o professor possa usar o Moodle? Bom, o que é que acontece? O Centro de Educação à Distância lá da Uncisal, ele gerencia um Moodle para toda a Uncisal. Então, além dos cursos à distância que nós temos, GH, que é um curso da própria Uncisal, e os outros que são cursos da UAB, embora também sejam da Uncisal, nós temos disciplinas nos cursos de tecnológicos como alimentos, sistema de informação, sistema para internet, radiologia, tem disciplina EAD dentro do Moodle. E nós fazemos capacitações permanentes, semestralmente. Por quê? Porque quando a gente muda a versão do Moodle, quando entra um professor novo, a UAB tem muita alta atividade de professor. Recentemente a gente deu uma capacitação, Semana pedagógica. na semana pedagógica, fizemos duas. Tem uma que a gente vai fazer agora de como fazer material, tanto para EAD quanto para presencial. Vai servir para os dois. Dia 19 de agosto ainda fazer isso. Está sendo divulgado aí pela Proerd. A gente sempre tem capacitações. E existe cursos também na internet mostrando como você usar o Moodle, né? A gente está elaborando um curso aí, inclusive, um curso de Moodle avançado. A gente chama de Moodle avançado porque vai colocar as aulas em outro patamar. Ou seja, além dos recursos que tem, a gente está usando quase que 90% dessas aulas em IA. Então a gente vai dar uma capacitação de um curso de 60 horas, autoinstrucional também, com alguns momentos até online, mas voltado para material, para você
realmente fazer um curso mais dinâmico, mais interativo, intuitivo, né? Mas que o aluno que chame mais a atenção do aluno. A gente tem recursos, gente, como gamificação. A gente hoje pontua É isso que eu ia perguntar. A gamificação, ela entra no Moodle também como no curso bastante, todo? bastante. Tem várias opções. Você pode usar jogo para dar nota. Você pode fazer uma prova com jogo. É, eu uso muito como motivação, né? Eu tenho uma navezinha que fica tirando, ele faz uma pergunta e as opções ficam descendo em outras naves. Você tem que atirar na nave correta. Se errar, você vai perdendo ponto, Ok. né? Então, tem aluno que diz, poxa, eu faço as provas tudo assim, é tão bonzinho, né? Mas a gamificação mais usada que a gente tem hoje é a gamificação de pontuação por tudo que o aluno faz no Moodle. Se ele entra no Moodle, todo dia que ele entra, ele ganha um ponto. Ele ganha 10 pontos todo dia. Aí ele entra de manhã, de tarde, de noite, ele só ganha um dia. Só ganha 10 pontos aquele dia. Quando ele entrou. Isso aumentou o engajamento do aluno. Se ele postou no fórum, se ele leu um material, se ele assistiu um vídeo que o professor deixou, se ele fez uma atividade, ele vai dando pontos. No final, o aluno tem que ter 1000 pontos. Se ele não tiver, a nota dele cai. Então, essa pontuação ela é somada à nota das atividades, para que ele participe mais no Moodle, ele leia o material. Então, à medida que ele vai lendo ou participando, o Moodle vai colocando lá que ele concluiu aquela atividade, né? Então ele pode ver mais e dizer, isso aqui eu não fiz ainda, isso eu não fiz, ele vai fazendo. Cada coisa que ele vai fazendo, ele vai pontuando. É uma gamificação e ele sabe a pontuação dele em relação aos outros. Ele sabe em que lugar ele está, né? Quer dizer, poxa, eu tô lá embaixo, vou subir. Aí começa a fazer as coisas para ir subindo. A gente não publica o nome das pessoas, mas só tem o nome dele e sabe quantos tem acima e quantos está abaixo, mas não sabe quem são. É uma questão de constrangimento. Dentro do Moodle também, uma coisa que é na parte EAD e também algumas vezes na presencial, são os contatos síncronos, né? Então a gente tem recursos para fazer videoconferências dentro do Moodle. Tem. O Moodle ele tem uma videoconferência própria, que é o VBB, né? Pode ser até Big Brother, mas é Big Button. É uma videoconferência nativa. Só que o que é que acontece? Você precisa de um servidor muito grande para rodar isso, porque eu tenho, inclusive, 1.200 alunos, e os sábados a gente tem aula A todos, né? síncrona para todo mundo. Então, o servidor tem que ser muito grande. Então, o que a gente... Hoje a gente optou em usar RNP, tá? Não Sysal. Mas você pode usar o Google Meet, dentro do próprio Moodle, você já tem plugin para isso, que ele já abre dentro e incorpora o Moodle, faz chamada, faz frequência. Já tem plugin para o Google Meet, tem plugin para outros também, como o Zoom, tem outras conferências. Mas hoje a gente usa a ANP porque a ANP tem um cunho muito mais acadêmico, inclusive. Ele tem algumas ferramentas, como um quadro, uma lousa que você pode escrever na lousa e tal. Mas o Moodle ele tem um nativo, sim. Recomendações a mais para que o professor, no uso do Moodle, o que é que você teria de recomendações para esse professor que está iniciando, que já está usando o Moodle? Para quem está iniciando, é um mundo novo, né? Por conta de ser um ambiente virtual que tem muitas opções e requer um cuidado de configurações do professor. Mas não é uma coisa, se dizer, poxa, é muito difícil. Não, ele é principalmente o Moodle 5, a versão 5 para cima, que a gente está na 5.2, ele é muito intuitivo. Então ele melhorou muito as ferramentas, e apareceu muita coisa, muita facilidade. Uma das grandes preocupações que a gente tem é no material que o professor prepara, né? Você tem que cuidar com isso. Mesmo que você prepare esse material todo em IA, mas você precisa dar uma lida nesse material para ele não ficar fora. IA, ela usa muita lógica, mas não tem muita intuição. Então, às vezes, ela coloca uma coisa que está fora do conteúdo. Então, você precisa ajustar isso. E quanto mais o material dinâmico, mais atrativo para o aluno, né? Então, um videozinho, um texto colorido com fotos, imagens, uma aula dinâmica, movimentada, tem um recurso como lição, por exemplo, no Moodle, que é um plugin nativo. A lição, você cria uma trilha de aprendizagem com caminhos. Então, ele vai ler um texto, assiste um vídeo, responde uma questão.
Se ele errou a questão, ele volta para ver o vídeo de novo. Se ele acertou, ele vai para o passo seguinte. Lá ele pode tomar decisão se vai para um canto ou vai para outro. Então, uma trilha dinâmica que faz o aluno se sentir, é, é, ele se sente, vamos dizer, incentivado a estudar. Por quê? Porque precisa ir para o passo seguinte, né? Aí dentro da lição você está onde? Eu estou na lição 5, estou na 7. Por quê? Porque eu já passei por esse estágio, já respondi os questionários, já deu tudo certo. Então essas coisas, essa é a preocupação que o professor precisa ter, tanto novo quanto o professor que já está usando o Moodle. E a outra é se inteirar do IA. Não tem como a gente não correr atrás do IA, porque o aluno já correu, o aluno já está lá. Então eu preciso fazer uma prova que eu tenho certeza que o aluno vai no IA, mas ele tem que ler, tem que responder. Não que ele copie e cole e a gente corrija, porque o IA não faz, você não consegue ver plágio no IA, é muito difícil. Porque se eu pedir para ele responder uma coisa para mim, você pediu, como eu pedi ali, ele vai dar uma resposta diferente. E ninguém copiou ninguém. Então é muito, muito complicado isso. Então usar estudo de caso é interessante, eu uso muito estudo de caso. E, recentemente eu dei uma capacitação para os professores lá de como se usar portfólio de apresentação como modelo de avaliação, e o portfólio ele força o aluno a escrever sobre ele. Então você pode criar um problema, o aluno resolve aquele problema e ele vai dizer o que ele sabia antes e o que ele aprendeu agora depois que resolveu esse problema. Essa passagem aqui o IA não faz, é ele que tem que fazer. Então o portfólio é muito mais seguro para você fazer esse acompanhamento. Pensando agora nesse todo o seu envolvimento com o Moodle, né, e também com a educação há tanto tempo, dá para a gente conceber hoje eu ter uma disciplina presencial, né? Mesmo que eu não use os 30% de EAD, mas sem o apoio de uma ferramenta como o Moodle para otimizar o ensino do aluno, para ter recursos adicionais para ele, Você fala usando IA para fazer esse. usando IA ou sem usar IA, mas ter o Moodle como apoio para a minha disciplina presencial. Ah, entendi. Entendeu? Então, o que é que a gente aconselha? Primeiro você tem que ter uma conta no Moodle, né? Ou do Moodle da sua instituição, ou no Moodle. Existem alguns Moodles por aí que são free, que você pode ter uma conta. Ou você criar um Moodle próprio para sua empresa, não sei. Mas tem uma conta no Moodle. O Moodle, aí você torna a sua aula realmente híbrida. Porque a concepção de aula híbrida, a gente pensa que não, tem uma aula online e uma aula presencial. Isso não é híbrido. Híbrido é você ter uma gama de opções para você dinamizar a sua aula. Então eu posso ele pode levar para fazer uma coisa em casa, pode participar de uma visita técnica, ele pode participar de uma dinâmica. Então isso tudo é um ensino híbrido, né? Juntando isso. O Moodle lhe dá essa condição de você ter algumas ferramentas para você testar o aluno e dizer assim, como eu falei no começo, você pode ter atividade no Moodle da sua aula presencial, que são atividades de aprendizagem. Você pode corrigir aquela atividade. Ou o Moodle pode corrigir para um ser debitado automaticamente. Né? Principalmente por questões fechadas. E isso faz com que o Moodle seja um auxiliar nisso. Já que ele tem IA, já que ele tem ferramentas de interação, interatividade, já que ele tem conteúdos próprios que você pode disponibilizar lá, né, para o aluno ler e responder. Então, facilita muito. Né? Tem alguns professores já procurando a gente lá na Uncisal para ter esse espaço no Moodle. Até porque eles também querem dar aula na UAB, né? Precisa ter curso no Moodle. Então a gente sempre abre um curso para os professores, e um aberto permanentemente para o professor que quiser, né? Principalmente o professor da Uncisal. Se quiser, ele pode ir lá, requerer uma inscrição no Moodle e a gente coloca ele nesse curso. Ele faz um curso autoinstrucional, ele não precisa do professor, o curso é todo. Foi eu que montei, inclusive. Ele pode fazer todos os módulos e quando ele termina os módulos, ele gera um certificado de 40 horas que é aceito nas seleções da própria UAB para professor. Uma das coisas também que eu acho que facilitou a vida, vamos dizer, ultimamente eu voltei, né, desde o ano passado a usar o Moodle, né, realmente ele está completamente diferente. E o que facilitou a vida talvez agora é que a gente pode, dentro do navegador, eu posso abrir uma extensão do navegador e usar a minha IA.
Ou seja, eu posso usar o meu GPT, o meu Claude, o meu Gemini. E o que acontece? Tudo que eu começo a fazer aqui dentro do Moodle, né? Que eu tiver dúvida, a quem eu pergunto? A IA. E a IA tem contexto naquele momento e eu pergunto, ela responde, né? Então é uma situação maravilhosa. Ou seja, então eu tenho um professor na mão ali, né? E o Moodle, ele tem os chatbots dele que você faz isso. Você não precisa nem sair dentro do Moodle, nem ter outra opção. Você, dentro do próprio Moodle, ele tem várias janelas de chatbot para você fazer isso. Você, por exemplo, você quer montar uma questão, dentro do próprio Moodle, quando você está digitando eu sei da questão, ele abre uma janelinha, você pergunta, ele cria ali, dentro do Moodle, um IA, e já incorpora dentro do seu questionário. Então, além de você dessa janela que você pode abrir do GPT, do Gemini e outro, o próprio mundo já tem essas janelas e que já são ligadas a esses IAs aí famosos. E você já passou por toda essa evolução, né, do Moodle, né? Dá para prever como vai ser o Moodle daqui a 6 meses ou ano que vem? O que é que você É espera? difícil, é difícil. O Moodle, até a versão 4, ele vinha incorporando algumas coisas interessantes. Da versão 4 para o 4.5, 4.1.2, 4.3, 4.4, até 4.4. Na 4.5, ele deu uma virada radical, que foi quando ele incorporou do kernel dele a IA. Tá? Então, ele não deu muita ferramenta IA, mas ele deu a possibilidade de se criar plugin. Então, do 4.5 até o 5, não teve 4.6, 4.7, né? Ele pulou do 4.5 para o 5. Nesse intervalo de uns 6 meses, foi uma chuva de plugins IA. Quando ele lançou o 5, esses plugins se adaptaram tudo. Então, você diz qual o IA que você quer usar como base. GPT, você tem que ter uma conta lá do GPT lá. Você, que eu digo, é o gestor do Moodle, né? Mas o usuário não precisa ter conta, porque o próprio Moodle já faz isso. Então você diz que o Moodle vai usar o Gemini, ou o GPT, ou o DeepSeek, ou o Llama, tem outros também. E a partir dali ele cria através de uma API, ele cria esse vínculo. Os usuários daquele Moodle, todo dia tem acesso a IA ali dentro. Então esse salto que o Moodle deu do 4.5 para 5, e aí 5.1, 5.2, foi enorme, uma virada radical. Daqui para frente, ninguém segura, né? Mas à medida que os IAs forem, quer dizer, no 4.5 não gerava imagem, no 4.5 já gera, né? Tem IA que gera música, eles já vão incorporando. Então eu fico sempre pesquisando, porque sempre aparece alguém que está criando um plugin que vai se conectar com uma IA diferente, que gera alguma coisa diferente. Então, daqui a uns 6 meses, 7 meses, a previsão é que em abril saia o 6, o Moodle 6. Ele não vai ficar 5.2, 3, 4, 5, até chegar no 6, não. A ideia é que ele pule do 5.2, 5.3 para o 6. É uma promessa. Ninguém sabe o que é que vai acontecer. Se vai ser uma virada radical ou se vai ser uma implementação bem, bem robusta. Toda vez que a gente fala de alguma ferramenta, algum instrumento, sempre tem mitos, né? E coisas percepções equivocadas, né? Sobre a ferramenta. Qual que você pode falar pra gente, assim, um mito sobre o Moodle? Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar com tecnologia educacional, muito tempo atrás, 30 anos mais ou menos, o professor dizia assim, eu não vou usar computador na minha sala de aula, não. Eu dei minha vida toda aula com giz, por que eu vou usar computador? Aí eu dizia, se você é um excelente professor com giz, imagine com uma máquina dessa que você não pode fazer. Aí sempre que aparece uma novidade, a resistência. A resistência é um fator humano, né? De mudança, de resistência. Então, o mito maior é dizer que a IA vai substituir o professor, que o ambiente virtual vai substituir o professor com IA. Eu já ouvi isso, né? Não, isso aí vai. É mito, porque quem faz a IA é o ser humano, né? Quem faz a sala de aula é o professor, então não vai substituir. É óbvio que se você quiser aprender hoje, ser um autodidata, você consegue. Se a gente conseguir indo para a biblioteca pública, imagine hoje com a internet, né? Eu
ficava lá na frente da biblioteca pública, numa fila, esperando uma vaga, para uma mesa, para o livro, para estudar. Hoje você precisa disso. Quem nunca comprou aquela enciclopédia Barça e, né, depois você apareceu em CD-ROM, que foi o livro. Um negócio espetacular. Hoje você tem uma enciclopédia infinita hoje no Moodle ou na internet. E o Moodle está dentro desse. Então esse mito que vai substituir não vai. Porque o professor é o condutor da aprendizagem, né? Ele não é mais passador do conhecimento. Eu concordo com isso, mas ele é o mediador. Se ele não preparar uma boa aula, se ele não preparar um caminho, se ele não preparar uma trilha de aprendizagem, não aprende. Vai catar conhecimento. Há uma diferença entre informação e conhecimento. Vai ter muita informação, mas pouco conhecimento, né? Enquanto aquela informação não mudar os seus conceitos, ela não foi conhecimento. Então, por não isso outro. Você está cheio de informação, mas sem nenhum conhecimento. Então, quando você começa a mudar os seus conceitos e melhorar os seus conceitos, você vai aprendendo, né? Então, esse mito de que, para mim, eu acho que o maior mito com relação ao ambiente virtual e a IA é que vai substituir o professor. Eu não acredito, não. Isso não vai acontecer. Ok. Então, estamos aqui se aproximando do final desse PitaCast. Então, um papo aqui agradável com o professor Paulo Marinho, né, sobre EAD e focamos mais no Moodle, né? Então, temos vários assuntos para falar sobre isso. Mas, Paulo, para a gente ir para o encerramento, qual é a mensagem sobre todos esses assuntos que a gente abordou que você queria passar para quem está nos assistindo? A mensagem é que, gente, se a gente não se atualiza, já dizia o Chacrinha, né? Pelo tempo, quem conheceu o Chacrinha? Se você não se comunica, se trombica. Eu acho que se você não se atualiza, você vai ficar pelo tempo aí. E quando eu digo se atualizar, tem muito a ver com a questão da internet, com a questão da tecnologia, do digital, e é sobretudo agora com IA, né? Ambientes virtuais. Hoje se trabalha muito cursos de capacitação, de formação. As instituições como o SEMAI, SEMAC, SEMPRAE usam muito hoje isso, porque atinge um público que está hoje, que não tem condições. Antigamente, presencial, você tem que ir todo dia para a faculdade e tal. EAD você tem uma... Você não precisa de ir todo dia. O seu todo dia está no digital, até no celular, principalmente celular. A gente tem hoje 1.200 alunos, a gente já descobriu numa pesquisa que 80% estuda pelo celular. Não tem computador. 80% dos nossos alunos. Então, já é uma ferramenta. Então, assim, meu conselho é que você continue estudando, continue procurando os ambientes. Não é só o Moodle que é o ambiente virtual. Tem vários ambientes virtuais por aí, inclusive free. Você pode montar seus cursos, você pode montar seus cursos no IA. Estar conectado. Quem não se comunica se trombica, agora quem não se conecta se trombica. Porque essa conexão com o mundo real, apesar de ser digital, né, que a gente chama de virtual, mas é um mundo real que está aí, totalmente globalizado dentro da internet, né? E não é e a EAD, principalmente hoje, ela usa como sua principal ferramenta o computador e a internet como principal ferramenta de ensino e aprendizagem. Quando eu crescendo, aprendendo e a minha formação, eu aprendi uma regra que é a seguinte: a gente tem que se adaptar à mudança. Isso é maravilhoso. Só que mais recentemente eu ouvi o complemento dessa frase, né? Que aí me deixou preocupado, queria um comentário sobre essa frase, né? Se adaptar à mudança como fosse o primeiro nível. Só que eu tenho que hoje me adaptar à velocidade da mudança, que a gente já tem outra grandeza. E aí a frase termina assim: e o que a gente tem hoje na era da IA é se adaptar à aceleração da velocidade da mudança. O que é que você acha dessa? Tem uma palestra. É possível isso, realmente se manter atualizado, baseado na Não aceleração? mais tempo, né? Quando a gente aprende uma coisa, vamos para frente. Tem uma palestra que eu falo sobre as 3 eras que a gente viveu, né? A primeira era que já a humanidade viveu era a era da agricultura, tal, não tinha moeda, todo mundo plantava, um trocava, levava feijão, outro levava arroz, trocava no mercado. Depois veio a era industrial, o campo correu para a cidade, o pessoal deixou de plantar e foi trabalhar nas indústrias. Depois veio a mecanização, e aí começou o ismo. A máquina vai substituir o homem. Isso lá na década
na Revolução Industrial. Depois veio a era do conhecimento e da informação. Essa era da informação. Na primeira era, as coisas aconteciam a cada 80, 100 anos, mudava. Na era da industrialização, na Revolução Industrial, as coisas aconteciam a cada 40, 50 anos, as mudanças. Então, as empresas trocavam maquinário a cada 40, 50 anos. Na era da informação que a gente vive hoje, né? Na era da tecnologia, as coisas acontecem e mudam a cada 5 dias, 2 dias, 3 dias. Você compra um celular, hoje chega em casa e diz, olha, eu comprei o celular, última geração, tal. Aí a pessoa, eita, amanhã eu vou comprar um para mim. Chega lá e tem outro novo. De um dia para outro ele mudou. Então essa mudança fica também mais rápido. A gente fazia planejamento estratégico para a empresa para 50 anos. Depois 5. Hoje você faz 5 meses e olhe lá. E todo mês você tem que estar adaptando. Então, ficar conectado, correndo atrás das mudanças, também você vai ficar doido, maluco, né? Agora, a gente não pode ficar distante disso. Os impactos, existem pequenas mudanças que são quase que diárias, mas tem aquelas mudanças que são radicais, que hoje a cada 2, 3 meses ela acontece. Então você está ligado nisso. Não vou dizer que você tem que estar 24 horas ligado, conectado. Mas a gente passa mais tempo hoje com o celular na mão do que fazendo outra coisa. Então, já é uma fonte de informação muito grande. Agora, dizer que a gente vai acompanhar minuto a minuto a mudança é impossível. Agora, precisa estar conectado, pelo menos para saber o que está mudando, né? Para a gente não estar perdido no espaço. Aí você tem uma coisa interessante, a China está implantando um chipzinho à mão, né? Que para alguns religiosos acham que é o número da besta e tal. Mas é um chip que vai facilitar a sua entrada dos bancos e uma série de coisas que já lhe reconhece essa informação sobre você, uma série de coisas. Fica mais difícil cavoar seu cartão, né? Tem que arcar sua mão. Mais difícil. Isso, a biotecnologia é uma coisa que vai avançar muito. Muito mesmo. A questão de um órgão, um transplante de um órgão, sei lá, digital que vai substituir um que não está funcionando. Eu acho que isso vai acontecer. Uma perna mecânica, um braço mecânico, isso já acontece, né? Para quem amputou. Então, acho que a biotecnologia ela vai aumentar muito, né? Então, tudo isso é completo de mudança que a gente tem que estar ligado. Principalmente a gente quanto professor, né? Porque o aluno fica muito mais ligado, tem mais tempo para isso. E a gente precisa estar correndo junto com eles, né? Não vou dizer atrás nem na frente. O bom seria correr na frente, mas tem tanta coisa para fazer, mas correr junto com ele, porque sou muito esperto. E essa geração salva alguns problemas, né? Mas essa geração ela é muito curiosa e a gente às vezes não tem tempo para ser muito curioso, né? E aí a gente acaba ficando conectado. Então, hoje o PitaCast foi com o professor Paulo Marinho. Então, professor Paula, agradecer sua presença aqui, né? E eu que agradeço. Então, obrigado pela sua participação. Estamos à disposição. Então, esse foi mais um PitaCast. Se gostou, dê o seu like e nos siga nas redes sociais.